Park estava sozinho na prisão, rindo para si mesmo. Ele havia pensado que tudo era sua culpa, mas agora percebia que a deusa Parlia lhe havia dado uma chance, às suas custas. De repente, ouviu alguém entrar no corredor e se virou para ver uma mulher se aproximando. Era uma investigadora chamada Irmã Rei. Ela o avisou de que ele não riria por muito tempo, pois a investigação acabará de começar. 2 guarda-costas pesados então entraram na sala, pegaram Park e o levaram para outra sala, onde amarraram suas mãos e o suspenderam com correntes de ferro no teto. Irmã Rei começou a interrogá-lo, perguntando onde estavam os outros membros da organização Manvol. Park respondeu que não sabia. Irmã Rei não acreditou nele e mandou 2 homens mascarados trazerem uma mesa com uma panela em cima e fogo queimando por baixo. Ela quebrou um ovo na panela e disse que o fritaria enquanto esperava Park falar. Park exigiu que a Irmã Rei tirasse a casca do ovo antes de virá-lo, mas ela continuou virando o ovo, o que despertou os sentimentos de Park. Foi então que um homem entrou na sala e disse à Irmã Rei que o depoimento de junho revelou que Park não sabia de nada, e que nem a organização Manvol o conhecia. Irmã Rei ficou chocada e pediu desculpas a Park, explicando que ele havia sido preso por engano. Ela então revelou que Friday também estava na prisão e que prepararia algo delicioso para Park. Park pediu frango frito, e Irmã Rei prometeu fazê-lo. Mais tarde, Park entrou no refeitório carregando um prato de frango frito, onde viu Friday comendo algo diferente. Friday se surpreendeu ao ver Park e perguntou por que ele estava ali. Park explicou que queria esclarecer o mal-entendido e ofereceu a Friday uma coxinha como pedido de desculpas. Friday inicialmente recusou, mas Park ofereceu-lhe 2 coxinhas, e Friday ficou tocado. Friday saboreou a textura do frango e deu uma mordida, expressando seu prazer. Fazia tanto tempo que ele não saboreava o gosto do frango, e estava empolgado por finalmente tê-lo novamente. No entanto, logo percebeu que havia exagerado, lamentando que ele tinha comido apenas 2 pedaços, quando normalmente come pelo menos 30. Park rasgou um pedaço de frango ao meio e começou a comer, o que fez Friday agarrá-lo pela gola e levantá-lo, perguntando com raiva se ele realmente gostava de frango ou não. Park explicou que, em seu mundo, havia muita competição entre os restaurantes de frango, e apenas os melhores frangos sobreviviam. Ele estendeu a mão para Friday, sugerindo que deveriam trabalhar juntos para mudar o mundo. Friday se sentou novamente no chão, enquanto Park se afastava, dizendo que aguardaria a resposta de Friday. Mais tarde, na oficina dos prisioneiros, Marley perguntou a Park se Friday já havia dado uma resposta. Park respondeu que ainda estava esperando. Enquanto Park continuava a trabalhar com os outros prisioneiros, Friday se aproximou e disse que havia comido muito frango ao redor do mundo, mas nunca havia ouvido falar do lugar que Park mencionou. Ele perguntou a Park quem ele realmente era, e Park respondeu que era Park Byung-jang, o demônio de Oracle, e que ele era de outro mundo. Friday soltou uma gargalhada e disse que apostaria em Park. Um mês depois, os outros prisioneiros fofocavam sobre como Park era o mais novo membro da organização Manvol. Ele formou uma equipe de prisioneiros que trabalhava para os guardas e era muito querida por eles. Enquanto liderava sua equipe, Park ajudava a disciplinar os prisioneiros indisciplinados. De repente, Park e sua equipe apareceram e ele disse a todos os prisioneiros para trabalharem duro. Park e Friday se encontraram na prisão, onde eram temidos por todos os outros prisioneiros. Park contou a Friday sobre o seu primeiro plano de fuga, mas Friday apontou que a magia deles estava selada e que não conseguiriam escapar sem ela. Park então revelou seu trunfo, uma tatuagem de Marley em sua mão. No entanto, ele reconheceu que isso não seria o suficiente e que precisavam de pessoas mais talentosas para executar o plano. Ele perguntou a Friday se ele conhecia alguém que pudesse ser útil, mas Friday só conseguiu pensar em frango. Park se surpreendeu que o dia tivesse chegado em que ele sentiria falta de junho. Friday então mencionou Gelro, um goblin da informação que poderia ajudá-los, pois era louco por dinheiro e venderia qualquer informação que tivesse, mesmo que fosse pego. Eles encontraram Gelro sentado sozinho e contaram-lhe sobre o plano, mas Gelro inicialmente se recusou, tendo percebido seu erro de ser cegado pelo dinheiro. Ele disse a Park e Friday para saírem, mas Park, sarcasticamente, gritou que queria ser o homem mais rico do mundo e compartilhar algumas ideias de negócios com Gelro, o que chamou sua atenção.
Park então apresentou sua ideia de um negócio de entrega de comida, o que tocou Gelro e Friday. Gelro se surpreendeu com a ideia de Park, que na verdade não era dele. No entanto, Gelro hesitou em ajudar Park por ele ser de um Manvol. Mas Park, de repente, ofereceu uma divisão de lucros de 50-50, o que convenceu Gelro instantaneamente a ajudá-lo. Gelro se ajoelhou e prometeu compartilhar qualquer informação que Park precisasse. Park pediu a Gelro que lhe dissesse sobre as pessoas mais viciosas e socialmente excluídas da prisão. Gelro apresentou-lhes as irmãs assassinas, Cindy e Bella, que acreditavam que a verdadeira beleza era a força. Park as recrutou facilmente, derrotando-as com sua própria força e as elogiando. Gelro também mencionou Monji, que não poderia ser recrutado à força, pois vivia no mundo dos não-crentes e da sociedade e conquistava animais selvagens sozinho nas montanhas. No entanto, Park conseguiu recrutar Monji ao brincar com ele usando um brinquedo de teaser de gato. Por fim, Gelro falou sobre a feiticeira, Agari, que tinha o demônio vivendo em sua boca. Irmã Rei entrou no escritório do carcereiro, expressando suas preocupações sobre o clima na prisão. Ela mencionou que as irmãs assassinas, Monji, Gelro e até mesmo Friday estavam sob a influência de Park, e suspeitava que algo suspeito estava acontecendo. O carcereiro tranquilizou a irmã Rei, dizendo que não havia razão para se preocupar, pois ele era um classificação A de segundo grau, conhecido como pai, e um dos melhores do Império. Ele aconselhou irmã Rei a relaxar e observar como as coisas se desenrolariam. Enquanto isso, todos os prisioneiros estavam reunidos do lado de fora, com Park segurando um microfone e encarando Agari no centro. Park anunciou que aconteceria uma batalha de Diz, explicando que era um esporte travado por meio de calúnias e enfraquecendo a força mental dos oponentes. Agari hesitou no começo, mas Park a convenceu a participar. Quando Agari começou a falar, todos começaram a perder a cabeça, e sangue começou a sair de seus ouvidos e narizes. Apesar disso, Park permaneceu em pé e parecia bem, mas começou a sangrar pelo ouvido. Os homens de Agari acusaram Park de estar fingindo, mas ele continuou falando e fez todos chorarem. Até Agari. Eventualmente, Park e Agari começaram a se caluniar, e todos na multidão perderam a cabeça. No entanto, ambos gostaram da situação e até se cumprimentaram depois. Park convidou Agari para se juntar à sua equipe, junto com seus dois homens, Dao e Gedo. Park estava sentado em sua cela quando Marley saiu e se sentou no banco. Embora parecesse triste, ela comentou sarcasticamente que Park havia se tornado bastante popular. Quando Park perguntou se ela estava com ciúmes, ela simplesmente respondeu, "Cala a boca." Marley então perguntou por que Park estava fazendo esses amigos, e ele respondeu que sua mente havia se clareado e agora entendia por que Parlia o havia chamado para este mundo. Ele percebeu que o verdadeiro plano de Parlia era transformá-lo em um demônio, pois ela precisava de um demônio e de um guerreiro para equilibrar o caos do mundo. Portanto, Park sabia que precisava construir o exército mais forte possível e destruir todos os planos de Parlia, começando por matar o guerreiro. Marley lembrou Park de sua conversa anterior sobre como o plano de Parlia era fazer com que ele lutasse contra o guerreiro. Park disse a Marley que tinha um plano diferente para sobrecarregar o guerreiro sem realmente lutar contra ele. Marley lembrou a Park que o guerreiro era um deus, e não seria fácil derrotá-lo. No entanto, Park estava confiante e disse a Marley que ela mesma era uma deusa. Marley sorriu, impressionada com a confiança de Park, apesar de ele estar preso. Um soldado, que na verdade era Brown disfarçado, estava ouvindo a conversa deles atrás da porta da cela de Park e relatou tudo para Parlia. Um mês depois, um homem idoso estava limpando o chão da prisão e percebeu que a atmosfera havia mudado devido à influência de Park. A prisão se tornará mais confortável e os prisioneiros haviam formado um grupo que advogava pela redução de sentenças. A maioria dos guardas parecia gostar de Park também. Quando Park viu o homem idoso, cumprimentou-o, e o velho pensou que Park fosse uma pessoa doce. Ele até desejou que Park pudesse ser seu genro, caso não fosse um prisioneiro, e mencionou que tinha 5 filhas. O homem idoso também disse a Park que gostaria de trabalhar na prisão para sempre. Park pensou silenciosamente consigo mesmo que isso não aconteceria mais. Após esse encontro, Park reuniu sua equipe para falar sobre seu plano de redução de sentença. No entanto,
Seu verdadeiro plano era na verdade escapar da prisão. Todos ficaram felizes com isso, exceto Gelro, que pensava que poderia reduzir sua sentença fazendo serviço comunitário e começando um negócio. Friday deu um tapinha nas costas de Gelro, dizendo indiretamente que ele havia sido enganado. Park então usou a tatuagem de chama em sua mão, e Marley saiu dele. Marley criou uma pá para Park, e ela destruiu todos os Mana Breakers da equipe, que haviam permitido que usassem mana para escapar da prisão. A equipe de Park começou seu plano. As tropas imediatamente reconheceram Park ao ver sua chama estranha e sua roupa com uma pá verde, identificando-o como o demônio de Oracle. A equipe de Park também ficou surpresa ao descobrir sua verdadeira identidade, temendo que tentar escapar resultasse em sua execução. No entanto, Park insistiu que eles deveriam cruzar a linha intocável em vez de viver escondidos pelo resto de suas vidas. Ele testou sua equipe, instruindo-os a sobreviver até ele dar o sinal antes de partir da área. As tropas se moveram para parar a equipe de Park, que começou a se preparar para a luta. Park e Marley observaram de cima de um prédio enquanto a equipe de Park batalhava com as tropas. Park instou Marley dizendo que eles precisavam resgatar o pobre Júnior, e partiram para a prisão. Enquanto isso, dentro do Império, o carcereiro estava em uma reunião de almoço com outros membros do Império. Eles discutiram a agenda da reunião, que era a possível redução de sentença para um membro da Manvol. Irmã Rei se opôs fortemente à ideia, e outros membros hesitaram em tomar uma decisão. De repente, uma tropa entrou na sala e informou que a equipe de Park já havia cortado seu Mana Breaker e tentado escapar. Irmã Rei ficou encantada ao saber que o homem de cabelo preto era suspeito, mas isso ofendeu indiretamente o carcereiro, já que ele também tinha cabelo preto. A tropa também informou ao carcereiro que Park era o demônio de Oracle. O carcereiro se surpreendeu ao saber que alguém tão ridículo estava em sua prisão e ordenou que suas tropas matassem qualquer prisioneiro que tentasse escapar. O carcereiro então ordenou que trouxessem o capitão como reforço e eles começaram sua jornada. De volta a Park, ele já havia localizado a cela de Júnior, guardada por um único soldado. No entanto, Park derrotou facilmente o soldado. Park e Marley encontraram Júnior em sua cela e conseguiram salvá-lo. Júnior ficou emocionado, com lágrimas nos olhos, e pediu desculpas a Park. Enquanto isso, a equipe de Park se reuniu para discutir os próximos passos. Friday decidiu se separar e procurar roupas, enquanto as irmãs assassinas e a equipe de Agari se despediram, esperando que todos sobrevivessem à fuga da prisão. Isso deixou Gelro e Monji. Monji tentou sair sozinho, mas Gelro estava preocupado e insistiu em acompanhá-lo. As irmãs assassinas derrotaram algumas das tropas e estavam procurando uma fuga quando de repente foram abordadas pelo cavaleiro da prisão. Apesar de se enfrentarem, as irmãs assassinas acharam que ambos os cavaleiros pareciam fracos e suaves. A luta começou, com a cavaleira feminina chutando Bella, fazendo-a tropeçar para trás. Cindy tentou vingar sua companheira, mas a cavaleira rapidamente a parou. Em resposta, a cavaleira feminina liberou uma nuvem de fumaça que envolveu Cindy. Quando a fumaça se dissipou, os músculos de Cindy desapareceram, e ela se transformou em uma garota magra. Bella atacou ambos os cavaleiros com raiva, mas ambos facilmente desviaram de seus chutes. O cavaleiro conhecido como a Agulha de Terra disse para Arof cuidar de Cindy por um momento, enquanto ele lidava com Bella. Dirt Needle atirou várias agulhas em Bella, mas ela conseguiu desviar de todas. Arof atacou Cindy com sua espada, mas Cindy usou sua postura de boxe para desviar de todos os cortes. Bella rapidamente chutou Dirt Needle com sua perna, mas ele conseguiu bloquear o ataque e tentou encontrar um momento para contra-atacar sempre que ela quebrava o ritmo de respiração. Bella levantou o chão para bloquear o ataque e, em seguida, chutou o pedaço levantado para quebrá-lo e desferir um chute em Dirt Needle. Dirt Needle caiu no chão, furioso, determinado a destruir todos os músculos dela. Enquanto isso, de volta com Park e Júnior, Park disse a Júnior que novos colegas estavam esperando ansiosamente por ele. Júnior ficou surpreso e perguntou sobre isso. Park explicou que, enquanto tentava salvar Júnior, ele causou alguns problemas e deixou seus colegas para lidar com isso. Júnior estava preocupado se seus colegas realmente haviam morrido. Park insinuou que, se eles tivessem morrido, significava que não eram necessários.
Park então disse que era apenas uma brincadeira e que confiava que seus colegas lidariam com o problema. Junho e Marley sabiam que Park estava mentindo, mas entenderam que ele provavelmente havia recrutado novos colegas para ajudar a vingar Parlia. Junho expressou preocupação pela segurança deles, mas Marley observou que provavelmente eram muito fracos para lidar com a situação, exceto por Friday. Marley entendia bem a personalidade de Park, o suficiente para saber que, se não conseguissem lidar com a situação, ele os abandonaria. Enquanto isso, Cindy estava no chão tentando se levantar, enquanto Bella havia perdido todos os seus músculos e estava sendo espancada por Dirty Ned. Apesar de sentir que estava prestes a perder, Bella se lembrou de seu capitão, Park, e da conversa sobre a verdadeira força. Ela havia dito a Park que a força física poderia ser superada com esforço e que ela ia além dos limites. Park a encorajou a pensar fora de seus próprios pensamentos e a mostrar a ela o que era verdadeira força. Bella entendeu o que Park quis dizer e reuniu forças para continuar lutando. Arof percebeu que algo estava errado com ela e empurrou Dirty Ned para longe, buscando segurança. Bella liberou uma aura ao seu redor para ganhar poder. Ambos os cavaleiros entenderam suas intenções e se prepararam para usar toda a sua força. A luta começou com o uso de suas últimas forças. Bella lançou vários projéteis em Dirty Ned, que correu por todos eles e jogou agulhas de volta nela. Bella avançou e deu um chute em Dirty Ned, mas ele agarrou sua perna e a lançou para o chão. Arof estava prestes a esfaquear Bella com sua espada, mas Cindy conseguiu parar o ataque dela e mandou-a voando. Dirty Ned se perguntou por que as irmãs assassinas ainda estavam de pé e por que não desabaram. Ele atirou agulhas nelas e foi cortado por Arof também. Ainda assim, as irmãs assassinas conseguiram se levantar novamente e correr em direção a eles. Dirty Ned começou a sentir medo e mudou sua mentalidade para matar o inimigo rapidamente, usando seu golpe final contra elas. As irmãs assassinas estavam esperando por esse momento. Bella parou o golpe final dele, e Cindy usou suas vinhas para capturar ambos. As irmãs assassinas juntaram toda a sua força para trabalhar em equipe. Elas carregaram seu ataque em direção a Dirty Ned e Arof, que estavam incapazes de impedi-lo. Ambos caíram no chão, e as irmãs assassinas também caíram. Mas Dirty Ned conseguiu se levantar sozinho e lhes disse que não haveria uma próxima vez para elas. Ele se aproximou delas enquanto as irmãs assassinas não podiam fazer nada com seus corpos enfraquecidos. De repente, Park apareceu atrás dele e disse para ele se afastar um momento. Park agarrou a cabeça de Dirty Ned e a bateu contra a parede, deixando-o inconsciente e derrotando-o.